Aqui é o Sandro Rosa, do Soldagem de Manutenção Experts. Sejam todos bem-vindos a este vídeo, momento em que conversamos sobre conhecimentos que te ajudarão a reduzir o número de falhas em soldas executadas na manutenção. O assunto a ser abordado hoje é as características dos aços alta liga inoxidável. Os aços inoxidáveis, e é muito interessante falar desses aços, que são aços que têm um teor de cromo acima de 11%. Na verdade, ele varia entre 11%, podendo chegar até 30%. E pode conter outros elementos de liga. Um dos exemplos aí que é muito interessante para quem trabalha com aço inoxidável é o níquel. Então, um tipo de aço inoxidável que, além do cromo, tem adição de níquel. E isso aí é muito interessante a gente falar, porque olha só o teor que eu estou dizendo. Quando a gente fala um aço baixa liga, eu estou falando no máximo 5% de adição de elementos de liga. Só do cromo, e aí em outros vídeos a gente já falou sobre essa questão do aço ao cromo, né? que tem aí um percentual até 1,6%, comercialmente falando, de cromo. Eu estou falando agora de, no mínimo, 11% de cromo. Então, isso já é o quê? Um aço de alta liga. E ele confere o que esse cromo? Confere uma boa resistência ao quê? À corrosão e à temperatura. Então, se eu quero uma aplicação de um aço para um meio que tem corrosão e tem alta temperatura, o mais indicado, em vez de ser o aço carbono comum que a gente fala aí no mercado, a gente precisa utilizar esse aço carbono inoxidável, com adição de cromo e outros elementos de liga. E nós temos 3 tipos dele. Nós temos aços inoxidáveis austeníticos, nós temos também o aço inoxidável ferríticos e os aços inoxidáveis martensíticos. Então, quais são as aplicações? Isso é muito interessante, que muitas vezes a gente trabalha na manutenção e não sabe a aplicação do material. Por que eu chamo a atenção disso? E eu vou falar aqui nos aços comuns aí que a gente faz manutenção de uma forma mais corriqueira. Eu poderia, numa outra oportunidade, vou falar dos aços duplex, super duplex, hiper duplex. Então, são uma classe de aço que tem, apesar de ser inoxidável, ele tem uma característica um pouco diferente. E a gente precisaria entrar um pouco mais na metalurgia. Eu acho que vale a pena a gente comentar num outro vídeo. Então, nós temos umas aplicações para esses aços. Então, por que isso é importante? Porque eu já vi várias situações que a pessoa tinha uma tubulação de aço carbono, de aço inoxidável, e a pessoa cortou e colocou um aço carbono. Vocês acreditam nisso? Eu já vi. Eu já vi. Eu falei, gente, a tubulação é uma tubulação de um material nobre que vai conferir uma resistência a alta temperatura, a meios corrosivos, dar uma durabilidade ao equipamento. Não, coloca aço carbono. Coloca tubulação de aço carbono aí. Então, e aí a gente tem que sentar e explicar porque falta conhecimento. Falta conhecimento. É questão de contaminação, quando a gente for falar de soldagem, a gente vai falar de contaminação. Então, quais são os ácidos inoxidáveis austeníticos? Eles são empregados aonde? Equipamento para indústria química, petroquímica, bebida, se usa muito desses materiais. São materiais mais nobres, entendeu? Para umas aplicações aí que você não possa ter corrosão por pitch. Então, ele tem uma característica um pouco melhor, apesar de a propriedade mecânica dele ser um pouco mais baixa, mas ele tem uma resistência à corrosão muito alta, muito boa mesmo. Nós temos ácidos inoxidáveis ferríticos, que são empregados nos eletrodomésticos, moedas, aí, eletrodomésticos, podemos citar aí geladeira, fogão, moedas, indústria automobilística se usa bastante, talheres, ele já tem uma resistência um pouco melhor. E nós temos o ácido inoxidável martensítico, que tem uma resistência mais alta ainda. Ele é muito usado na cutelaria, instrumentos cirúrgicos, facas de corte, disco de freio. Então, você vê que a gama de aplicação dos ácidos inoxidáveis é bem interessante. E, para a gente falar um pouco dele, nós vamos falar um pouco dos ácidos austeníticos. Então, os ácidos
austenítico, ele possui de cromo, olha só, 16 a 26% de cromo, tá bom? De 6 a 22% de níquel. Então, eu tenho cromo e níquel, e o somatório do níquel faz com que ele aumente a resistência ainda por pitch, que é uma corrosão localizada, e ela chega a furar o material. Eles não são magnéticos, e aí vale um parênteses que é muito interessante. Eu vejo muitas pessoas trabalhando com ímã para poder ver se é ácido inoxidável ou não. Mas tome muito cuidado, porque eu tenho ácido inoxidável ferrítico e o martensite que são magnéticos e que tem um valor mais alto que o aço carbono comum. Tá bom? Então, toma cuidado. É uma orientação? É, mas eu não posso confiar 100%. Boa dutilidade, elevado coeficiente de dilatação térmica. Então, soldar esses materiais aí, você precisa tomar muito cuidado, porque você pode ter deformações do material. Então, controle de deformação, preciso tomar muito cuidado. Eu já vi vários problemas com relação à soldagem desses aços aí, questão de não foi feito um bom controle de deformação e ele acabou empenando todo. Eles são aqueles das séries 300, né? 304, 309, 316, 347. Então, são os aços bem característicos aí. E ele apresenta um problema que a manutenção é muito interessante, que o pessoal da manutenção não está nem aí. Que é a corrosão intergranular, ou sensitização, que geralmente ocorre na faixa de temperatura entre 400 e 900 graus. E aí você precisa tomar um certo cuidado em passar nessa faixa de temperatura o mais rápido possível, para que você não tenha o quê? A precipitação de carboneto de cromo e você perder a resistência à corrosão, depois você tem uma corrosão por pitch ali, porque ele fragiliza o contorno de grão, tira o cromo, que confere a resistência à corrosão, e você acaba precipitando ele com ferro, diminuindo a resistência dele. Então, você pagou caro para o material e vai ter corrosão. Então, eu falo sempre tomar muito cuidado com isso, com soldar esses materiais, saber um pouco disso. Os aços inoxidáveis ferríticos, ele tem 18 a 27 de cromos, então a gente vê que já não tem mais o níquel, tá bom? O teor dele é um pouco mais alto. Ele é magnético, ele precipita uma fase, ele surge uma fase chamada fase sigma, que ela gera uma alteração do reticulado e fragiliza esse material na faixa de 475 graus. Ele dá a 1150 graus, você tem crescimento dos grãos, e você gera fragilidade, trincas e tensões. Ele tem uma boa resistência ao desgaste, ao impacto e bom alongamento. Ele tem uma resistência muito boa, tá bom? Ele é da série lá 400, 405, 430, 446. Então, são os aços bem empregados também. E nós temos também os aços inoxidáveis austeníticos, os martensíticos. Então, ele possui o teor entre 11% e 18%, você vê que é um pouco mais baixo. Ele é endurecido por tempo, então você tem que temperar esse material, resfriar ele de forma rápida. Ele é magnético, lembra que eu falei do ímã? Então, você passa o ímã lá, você vai ver que o ímã prende. Ele apresenta uma fragilização por hidrogênio, aquecer até 400 graus, tá? Para você evitar isso. Boa resistência ao desgaste, impacto e bom alongamento. Ele é da série 403, 410, 440. Então, são os aços assim, muito empregados na indústria. E precisa conhecer esses materiais para poder elaborar um procedimento adequado para ele. Gostou? Deixe seu comentário para que possamos gerar um conteúdo de alto valor para você aqui na SM Experts. Nós queremos ajudar você a executar reparos de máquinas e equipamentos de forma simples, rápida e segura.